Pronto, pessoal, já voltei, já voltamos aqui. Vamos agora falar dos atributos do ato administrativo. O ato administrativo, ele está sujeito a um regime. Qual é? De direito público ou de direito privado? De direito público, professor. O ato administrativo ele é praticado no exercício de função pública. O ato administrativo ele decorre do poder de império. A administração pública, quando pratica atos, está na mesma posição que você ou acima de você? Acima, posição num patamar superior, superioridade jurídica. Sabe por que os atos administrativos são atos que gozam de superioridade jurídica? São atos chamados de atos de império, como se a administração pública, como se o Estado fosse um império e você fosse súdito dele. Sabe por que essa comparação é esdrúxula? Porque o ato administrativo possui atributos especiais. Sim. Quais são os atributos do ato administrativo, professor? 5 atributos. Presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, imperatividade, coercibilidade, exigibilidade, autoexecutoriedade, tipicidade. Então, 5 atributos do ato administrativo. Professor, pela presunção de legitimidade. Vamos lá. Primeiro atributo. Eu tenho a presunção de legalidade. Presunção de legalidade. O ato administrativo presume-se praticado conforme a lei. Presunção de legitimidade. O ato administrativo presume-se praticado conforme a moral. Presunção de veracidade. O conteúdo do ato administrativo presume-se verdadeiro. Seu conteúdo, ele é verdadeiro. Pelo menos se presume assim. Né? Então, existem 3 presunções. Presunção de legalidade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Alguns autores optam em falar qual é o atributo do ato administrativo? Presunção de legalidade. Outros autores preferem mencionar atributo do ato, presunção de legitimidade. Porque legitimidade seria algo mais amplo, mais abrangente. Tá? Mas legalidade conforme a lei, legitimidade conforme a moral e os demais princípios jurídicos. Veracidade, o conteúdo é verídico, verdadeiro. Professor, o que o servidor público fala, manifesta... Desliga o ar-condicionado. Frio. O conteúdo do ato administrativo, ele presume-se verdadeiro. Isso aqui, na presunção de veracidade, você tem a fé pública, que é inerente aos atos administrativos. O servidor tem fé pública. O agente público possui fé pública. Então, o que ele fala, presume-se que é verdadeiro. Até prova em sentido contrário. Todas essas presunções aqui são de natureza relativa. São presunções de natureza relativa. Certo? Não existe presunção absoluta aqui. É presunção relativa. Ou seja, tem exceção. Pode ser provado em contrário. Sinônimo de presunção relativa é do latim
juris tantum. Então a prova, a questãozinha de prova, ela pode colocar assim, presunção juris tantum. Aí você, pô, presunção juris tantum, o que é isso? Presunção relativa, tá? Significa dizer que admite prova em sentido contrário. Ok? Então, presume-se que o ato praticado pelo servidor é legal. Presume-se que o ato praticado pelo servidor é moral. Presume-se que o conteúdo do ato é verdadeiro, é verídico, porque ele tem fé pública. Mas isso pode não estar presente numa determinada situação. Isso pode não acontecer. Admite-se prova em sentido contrário. Quem tem que provar o quê? Eu, servidor? A presunção milita a meu favor. Então, eu não preciso provar nada. A presunção ela foi criada para me ajudar, me favorecer. Já que é você que está contestando o meu ato, prove que ele é ilegal, prove que ele é imoral, prove que o que eu estou narrando aqui é falso. Você prove. Qual é a regra do ônus da prova no processo civil? O ônus da prova, o que é ônus? Ônus é um encargo. O encargo de provar algo é de quem alega. Então você alegou um fato, prove. Você narrou um fato, prove. O ônus da prova é do autor quanto aos fatos por ele alegados. O ônus da prova é do réu quanto aos fatos por ele alegados. Quem alega tem que provar. Aqui, quem alega? Servidor público. Tem que provar alguma coisa? Não. Quem tem que provar é o quê? Particular. Então ocorre o quê? A inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Não é o particular que tem que provar nada, porque a presunção foi criada para favorecer o servidor público. Ou, desculpa, eu falei particular, né? Servidor. Não é um servidor que tem que provar nada. A presunção milita a favor do servidor. É você, particular, administrado, que prove o contrário. Então, ocorre um fenômeno aqui chamado inversão do ônus da prova. Tranquilo? Ok, meus amigos. Imperatividade. O que é que significa imperatividade? Obrigatoriedade. Coercibilidade. Fazer algo forçado. Imposição. Então, a imperatividade significa o quê? Impor deveres. A administração pública pode impor deveres a particular, ao administrado. E depende do consentimento dele? Não. Independe da aceitação dele. Ele gostando ou não, ele aceitando ou não, vai ter que fazer. Vai ter que se sujeitar à vontade da administração pública. Porque os atos administrativos gozam de imperatividade. Né? Ou seja, o cumprimento do ato independe da aceitação. Certo? Tranquilo. Professor, todo ato administrativo tem esse atributo da imperatividade? Não. Não. Você vai ver lá na frente, daqui a pouquinho, que na próxima aula, na verdade, você vai ver que assim que eu fechar aqui, eu vou terminar a transmissão, meus amigos, deixar para amanhã a continuação, ficar melhor.
que já já eu tenho aula aqui no curso presencial, você vai ver já já que a imperatividade não é um atributo presente em todo e qualquer ato. Existem atos que não possuem o atributo da imperatividade. São os atos meramente enunciativos. Os atos meramente enunciativos, aqueles que enunciam um fato, um atestado, uma declaração. E outra categoria, chamada de atos de consentimento. Então, dois atos não têm atributo da imperatividade. Os atos de consentimento e os atos meramente enunciativos. Classificação que você vai ver na próxima aula, tá? Exigibilidade é o que, professor? Exigir um cumprimento. Impôs o dever. Faça, eu exijo de você. Imposição, exige o cumprimento. Então, são atributos que estão interligados. É exigir o cumprimento do ato. Tá? Impor obrigações, impor deveres. O que é isso? Imperatividade. Faça. Exige o cumprimento. Exigibilidade. Autoexecutoriedade é o que? Não fez? Eu vou fazer com minhas próprias mãos. Então, a autoexecutoriedade significa o cumprimento do ato. O cumprimento do ato pela própria administração pública, independente de ordem judicial, ordem de juiz. Os atos administrativos eles podem ser executados, realizados pela própria administração pública. Então, era para você fazer. Você, eu determinei, eu impus essa obrigação. Era para você fazer. Você não fez, eu vou aplicar uma multa, uma penalidade, tá? E vou fazer independente de ordem judicial. Então, é o cumprimento do ato, é a autoexecutoriedade. O ato ele pode ser autoexecutável pela própria administração pública. Então, você estacionou o seu carro em local proibido. Você estacionou o veículo em local proibido. Chegou um agente de trânsito, olha, senhor, retire o veículo. Retire o veículo. Foi uma ordem, né? Ele está mandando. Imperatividade. Aí você, não vou retirar não. Então, multa, chama o guincho e guincha o seu veículo, leva à força. Então, na autoexecutoriedade, a administração pública, ela faz uso da força pública necessária. Ela faz uso dos meios de coerção diretos. Ela pega você pelo braço assim, ó, vem, faça, estou mandando. Uso da força pública necessária. Meios de coerção diretos. Na exigibilidade, ela ainda não vai fazer uso da força necessária. Ela vai te assustar. Ela vai te amedrontar. Fulano, faça. Estou mandando, vou aplicar multa. Então, é a ameaça de multa. Ameaça, né, no sentido vulgar, né, porque não é ameaça. Ela está te amedrontando. Ela quer que você fique com medo. Vixe, vai vir uma multa aí, eu vou fazer então. Né? Então, professor, qual é a diferença entre exigibilidade e autoexecutoriedade? Na exigibilidade são utilizados meios de coerção indiretos. Multa. Na autoexecutoriedade são utilizados meios de coerção diretos. Uso da força pública necessária. Tá?
ok? Na exigibilidade, a administração pública tenta te amedrontar e fazer com que você fique com medo e cumpra o que ela mandou, o que ela lhe impôs pela imperatividade. Na autoexecutoriedade, ela vendo que, mesmo diante daquele poder de amedrontamento, você não o fez, você desafiou a vontade dela, ela vai e executa a sua própria vontade com o uso da força pública necessária, independente de ordem de juiz, de prévia ordem judicial, não precisa. Certo? Professor, todos os atos têm um atributo da autoexecutoriedade? Claro que não. Os atos de consentimento, você vai ver que não possuem o atributo da autoexecutoriedade. Certo? E, por fim, a tipicidade, previsão em lei. Previsão legal. Tá? Previsão legal. Professor, eu vi lá na prova. Existem atos administrativos atípicos. Errado. Não existem atos administrativos atípicos. Só existem atos administrativos típicos, previstos em lei, efeitos predeterminados na lei. Exatamente. Certo? Os atos são típicos. Não existe ato atípico. Ok? Então, meus amigos, aqui é bem tranquilo, né? Essa questão dos atributos já está bem massificado. Não há nem qualquer dúvida aqui, nem pegadinha. Presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade e tipicidade. Certo? Então, meus amigos, hoje nós vimos muita coisa, tá? Olha só a quantidade de informações. Tá? Na próxima aula, amanhã, vícios do ato, classificação dos atos, espécies e invalidade. Tá? Extinção do ato. Um grande abraço. Até mais.